Oi, pessoal, agora é o item 5, tá? Preferi dividir os temas e os vídeos. Então, no item 5, nós vamos conhecer a história famosa da Bíblia, que é o Ananias e a Zafira. Eu vou dividir esse tema em duas partes. Eu começo falando do que eles fizeram e depois a Sandra termina, tá? Então, o primeiro trecho vai relatar essa história. Em seguida, vai começar já as histórias de prisão dos apóstolos, né, a perseguição, mas vamos à minha parte, não vamos falar da Sandrinha. Então eu vou ler rapidamente, ó, Vida e Atos dos Apóstolos, na página 48, Ananias e Zafira. Mas um homem chamado Ananias, com sua mulher Zafira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, elevando uma parte, né, então assim, eles venderam, levam uma parte. Depositaram o restante nos pés dos apóstolos, né. Lembra que eu disse na capítulo 4, que os cristãos, eles viviam de forma coletiva, não tinha nada no individual. Então, Ananias e Zafira vendem a propriedade para se juntar junto aos cristãos. Só que eles decidem pegar parte do dinheiro, né? E entrega uma parte dizendo para Pedro que era total, mas eles tinham escondido. Aí Pedro disse, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Porventura, se não o vendesse, não seria ele teu, e vendido, não está o preço no teu poder? Como formaste desse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mentiste para Deus. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu e faleceu. Passou ali umas 3 horas, entrou a sua esposa, e não sabendo nada do que tinha acontecido, Pedro perguntou-lhe, né? Disse-me que vendestes, portanto, o terreno? Ela respondeu, sim. Mas Pedro disse, por que vós combinaste provar ao Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, né? E eles te levarão a ti para fora imediatamente. Ela caiu imediatamente aos pés dele e espirrou. Enfim, essa história é boa também. Vamos lá. Eu não vou... Para mim, Daniela, o erro desse casal foi a mentira, né? Eles fizeram a venda de um terreno para doar o dinheiro da igreja cristã, que estava iniciando, né? Mas resolveram guardar uma parte do dinheiro para si, né? Não cabe aqui, não dá eu aqui para julgá-los, né? Depois de 2000 e poucos anos. Então, imagino que a grande motivação, né, tenha sido o egoísmo. Mas eu quero falar, eu acho que eu quero falar hoje, dar ênfase a Pedro. Como Pedro sabia, né, que eles estavam mentindo ao perguntar para a Zafira o valor da venda, né? E Pedro fala, né, por que vocês colocaram de acordo, né, para tentar o Espírito do Senhor? Então, e no mesmo instante ela morre. Então, quer dizer, você não está mentindo para ele, né? Ficou muito claro isso, né? Você não mente para os homens, você mente para Deus. Então isso foi para mim essa grande lição desse capítulo. Então eu vejo claramente que Ananias e Zafira, embora pecaram em mentir, eles deixaram de entregar o valor da propriedade, enfim, eles estavam mentindo para Deus, né? De forma, né? Que é Deus, nosso Criador, enfim. Então eu vejo nessa passagem o testemunho da verdade. A gente tem o livre-arbítrio da escolha, mas se a gente escolher o caminho da igreja, o caminho de ser cristão, a gente precisa deixar o egoísmo de fora e pensar no todo, né? Porque a sabedoria nos clareia os olhos, o amor nos embalsa as palavras e a fé que irá nos salvar. Então a vida dos apóstolos e seus atos constitui para nós um espelho que vai refletir as luzes do cristianismo. Que possamos, olha só, que possamos nos esforçar, né? E para não deixar, vamos lá de novo, que possamos nos esforçar para não deixar de imitá-los. Vamos às discussões, tá bom? Agora é a Sandra. Depois a gente termina a aula. Beijo.